Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, instrução e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros da Fé. Este será o episódio de número 7. Semana passada, no episódio número 6, falamos sobre o tema O Perdão de Deus, um dos grandes tesouros da fé. Não deixe de assistir. A série Tesouros da Fé busca despertar nosso apetite espiritual para valores e segredos superiores e mais preciosos dos que aqueles que nos são oferecidos diariamente e, como eu sempre digo, pelos quais passamos grande parte da nossa vida correndo atrás. No episódio de hoje falaremos sobre uma das atitudes mais importantes e mais difíceis em nosso aprendizado no relacionamento que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo em meio às esperas e incertezas. O tema de hoje, episódio número 7, é saber esperar em Deus. Então, bora lá. Queridos, na maior parte das nossas vidas cristãs, aprendemos que esperar no Senhor é crer, acreditar, ok? Isso diz lá em Hebreus, né? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, né? Acreditar que Ele existe e saber que Ele é presenteador, galardoador, né? Retorna com bênçãos àqueles que o procuram. Mas aprendemos a não nos mover até que Ele se manifeste, o seu socorro aconteça, o seu poder, a sua mão, a sua salvação venha em nosso socorro. Não é assim? E para falar a verdade, essa postura tem muitos exemplos notáveis na palavra de Deus. Fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Esta batalha não é sua, vocês não terão que pelejar. A batalha é minha, diz o Senhor. Sim, queridos, muitas vezes não temos forças para lutar e o nosso Deus sabe disso. Nossos inimigos são maiores do que nós, mais fortes e poderosos, e a saída é confiar e esperar no livramento do nosso querido e poderoso Senhor Jesus, tá certo? Mas será que teríamos sempre essa postura passiva nas situações que nos apresentam? Reparem que nos casos de passividade e espera imóvel, o próprio Deus vem nos alertar para tal atitude. Ou seja, ele fala, estejam quietos, fiquem quietos, essa batalha vocês não vão ter que pelejar. Então significa que outras nós teremos que pelejar, mesmo esperando no livramento dele. Talvez uma boa explicação que eu tenho estudado, eu aprendi esses dias, está na raiz da palavra esperar, da palavra hebraica esperar. Se olharmos no original, nos depararemos com o significado de uma das mais ativas e impactantes ações que um ser humano pode fazer. Hoje vamos olhar para uma simples palavra, sim, uma palavrinha que aparece mais de 50 vezes na Bíblia e traduzida como esperar, ela está compondo esse cenário. Um exemplo marcante onde ela aparece é Isaías 40:31, que todos nós conhecemos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Texto lindo, não é? Mas se nós repararmos, a inanição ou apatia que a gente enxerga no começo do versículo, os que esperam no Senhor, seria melhor traduzida por outros animais e não por águias. O que vocês acham? Correrão como a tartaruga ou subirão em árvores como a preguiça, porque você não faz nada, você não voa, porque a águia ela voa, ela sobe, né? Diz aqui, subirão com asas como águia. Talvez, não é? O Senhor usou o exemplo, né, de simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então a palavra não ia usar um animal que não tivesse algo por trás desta palavra, né? A ciência, eu até pesquisei isso, a ciência, qual que é o animal mais parado que existe? A ciência nos conta de uma salamandrinha, que é campeã. A salamandra cavernícola, interessante, Proteus anguinus. Ela consegue ficar 7 anos sem se mexer. Ai, ai. Mas muitos de nós passamos décadas esperando pelo Senhor
baseado naquilo que a gente entende. Eu tenho que esperar no Senhor e eu renovarei minha força de alguma maneira sobrenatural. De fato, o Senhor nos renova. Sim, mas conhecendo o significado original dessa palavra, podemos ter um entendimento diferente ou bem diferente daquele que sempre ouvimos e cremos, saindo da passividade para sermos totalmente envolvidos, participantes em nossa atitude de fé e postura comprometida com a razão da nossa espera. No original, a palavra é kavá, K-A-V-A, acento no último A, ou Q-A-V-A, traduzido, obviamente, para o português. Esperar, que significa conectar, que significa unir, como se enrolar numa corda, unir com uma força que não se pode soltar. Opa, já é diferente. Quer dizer que eu me uno àquilo, não é? Eu não sou um espectador esperando que Deus faça cair do céu aquilo, mas eu estou enlaçado em fé, entrelaçado como fios de uma corda. Eu sou dependente. É como os fios apertados, fibras individuais retorcidas e atadas em tensão. Fios que individualmente são tênues e fracos e que nunca suportariam um esforço, mas que agora juntos suportam pesos e estresse. Olha só, cavar não é passividade em espera, mas é eu atar-me firmemente em uma esperança, baseados não na minha força, não é no fiozinho, mas é fiado na paciência, em paciência naquele que prometeu, cuja palavra é firme e não passará, ainda que os montes se mudem para o mar. Os que esperam no Senhor, se eu estou cavado no Senhor, se eu estou entrelaçado, se eu estou fiado no Senhor, eu renovarei as minhas forças e subirei, aí sim, com asas como águias. Eu vou correr e não vou me cansar, e vou caminhar e não vou me fatigar, porque o Senhor é a minha esperança, Ele é a minha expectativa. Os que se fiam, os que fazem valer a palavra do Senhor, a aliança do Senhor, as promessas do Senhor, renovam repetidamente as suas forças, correm e caminham e não se cansam ou desistem. A palavra original não significa apenas ser paciente. Pode ser que Deus venha em meu socorro, então eu fico aqui esperando, não é? Até que um dia isso ocorra, se ocorrer, pode ser que não ocorra. Os que se unem ao Senhor em cavá, os que estão entrelaçados, os que dependem exclusiva e unicamente dele, sabem do seu poder, conhecem ao Deus que servem. Estes se fiam nele, eles vão ter suas forças renovadas. A palavra de hoje, queridos, tem o endereço do seu coração. O coração daquele que espera da parte de Deus por algo que às vezes está demorando, não é? Que vem seus pares, seus irmãos e até conhecidos avançarem, progredirem em sua fé, seus propósitos e seus projetos, e olhem para si mesmo e veem décadas, às vezes, de passivamente aguardar o mover de Deus. Alguns acabam desistindo no meio do caminho, ou esfriando, né, tendo a sua fé esfriada. Outros ainda culpam a Deus por aquilo que não foi atendido ao longo do tempo. Então, entendermos o cavar de Deus é repararmos bem nos detalhes da palavra, até quando o Senhor diz que a batalha é dele. Vamos ler isto aqui. Quando ele diz, a batalha é minha, vocês não terão que pelejar, ele não diz, vocês esperem e fiquem quietinhos aí e eu faço tudo. A atitude daquele que espera é de ação e não de inanição. Quando Josafá recebeu essa palavra em 2 Crônicas capítulo 20, ele orou primeiro, jejuou e depois, ao receber a palavra de Deus de livramento, louvou, glorificou, adorou, colocou os cantores na frente. Ou seja, ele falou, Deus falou, então isto é tudo para mim. Essa espera que eu tenho no Senhor é a expectativa, Ele vai agir, é não ter dúvida na ação do poder do Senhor, é estar fiado naquele que prometeu. É agora ou daqui a pouco, não importa, eu estou com Ele. Vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação a Jaziel, que disse, escutem vocês, moradores de Jerusalém, e também você, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, senão de Deus. Veja,
Deus assumindo o comando. Amanhã, diz Deus, desçam contra eles e vocês o acharão no vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja vocês não terão que pelejar. Vocês pararão, estarão em pé e verão a salvação do Senhor para com vocês. Não temam, não tenham medo, não se assustem. Amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ou seja, aconteceu. Não tinha acontecido. Aconteceu. Eu creio, essa postura de eu creio, vai acontecer. Não importa se é daqui a pouco. A minha postura é cavar. Me fio na palavra do Senhor. Levantaram-se os levitas para louvar intensamente ao Senhor seu Deus, e pela manhã cedo se levantaram ao sair para o deserto de Tecoa. Josafá então se levantou diante deles e disse: ouçam todos vocês, creiam no Senhor seu Deus e estareis seguros. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. E ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa de Deus, que já tinha dado vitória para eles, mesmo que não tivesse acontecido. Diante dos armados ele colocou os cantores, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que abriram os portões e louvaram com júbilo, o Senhor deu vitória ao seu povo. Vejam que o cavar estava presente aqui. Não era uma atitude passiva, mas é uma atitude em crer. Aconteceu, o Senhor vai dar, ele não falha. Este bonde, essa grude com Deus, dizendo: ele está comigo. E vai acontecer, esta é a atitude, e essa atitude ela não é passiva, não é? Então, estar fiado e entrelaçado ativamente na bondade e no poder do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Josafá esperou pela vitória prometida com esperança renovada, fé ativa e vibrante, não é? Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, né? Cavar na sua vida, que você saiba esperar com expectativa, baseado, fiado na palavra de Deus. Isso aconteceu, veja só, com Cristo, o episódio na vida de Cristo que nós conhecemos, João capítulo 11. Ao saber da enfermidade do seu amigo Lázaro, o Senhor Jesus tardou em ir ao seu encontro. Quando ele chegou lá, mais tarde, não é? O irmão de Marta e Maria havia morrido há 4 dias. Vamos ler em João capítulo 11. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã, e a Lázaro, ele os amava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois demorou mais 2 para chegar lá. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair-lhe ao encontro, disse Marta a Jesus: Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela veio com a religiosidade. Sim, disse Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, você entendeu, minha filha? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Marta, peraí, muda o foco, muda a postura. Em vez de você acreditar no que você está vendo, acredite em mim, que sou Deus Todo-Poderoso. A postura aqui é uma postura padrão cavar, não posso dizer porque aqui está em aramaico. Jesus mandou lá depois, chegou lá onde estava Lázaro e falou: retirai a pedra, não é? Ele poderia falar, já que ele ressuscitou a Lázaro, ele poderia dizer: pedra, sai daqui e ande para lá, mas ele não fez isso. Ele falou para que aquelas pessoas agissem, não é? E aquelas pessoas, né? E Marta, quando viu aquilo, entrou em pânico e falou: mestre, já faz 4 dias, né? Vai cheirar mal. Jesus respondeu: se tu creres, verás a glória de Deus. Se a sua fé for um cavar, você vai ver a glória de Deus. Se você está preocupado com o fedor, se você está preocupado com a pedra, se você está preocupado que ele está enrolado, se você está preocupado que o milagre não vai acontecer, isto não é fé, isto não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é ter expectativa que o nosso Senhor é maior do que as circunstâncias que nos cercam. A vida espiritual, queridos, agora eu vou falar algumas coisas mais filosóficas, está em aprendermos a interpretar a realidade diante de nós pela ótica, pela perspectiva da aliança de Deus para conosco, e não na ótica humana, do medo,
da incredulidade. Eu estou aprendendo isso também. Quando algumas pessoas, vendo a multidão ao redor de Jesus, lembram desse outro episódio, desceram um paralítico pelo telhado, isto foi uma ação, não é? O texto diz que Jesus, vendo a fé deles, curou o paralítico. Ué, como é que Jesus viu uma fé? Fé não é algo palpável para se ver, a não ser que ela se manifeste. E assim, nós podemos manifestar a nossa fé numa palavra ativa. Não, o Senhor Jesus é por mim. Você, em fé, você declarando, você prosperando os seus caminhos, dizendo, Senhor, o Senhor é comigo, eu creio, sim, vai acontecer. Essa postura não é pensamento positivo, mas é fé ativa, é cavar. O posicionamento e a expectativa cavar nos entrelaçam no amor de Deus por nossas vidas, crendo não nas nossas forças, mas em sua poderosa luz. O salmista diz, queridos, que o nosso Deus não cochila, ele não dormita, ele não dorme, seus olhos estão postos sobre os seus ouvidos inclinados às nossas orações. O nosso Deus não é sádico e fica esperando a gente cansar até a gente morrer seco, esperando aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor espera de nós uma fé que seja uma fé ativa, que realmente creia em quem Ele é. Não está dependendo de nós, não é mérito nosso, não é merecimento. O mérito é dele, o poder é dele, a glória é dele e será dele depois também. E terminando, queridos, a fé exercitada na espera e dependência de Deus não ignora os desafios, não é que a gente diminui as coisas, não ignora os gigantes, né? As dificuldades. Por entendimento do próprio Espírito Santo, ela apenas se recusa a dar a estes a palavra final. A palavra final não é do gigante, a palavra final não é da dificuldade, não é da enfermidade, a palavra final vem do Senhor. Qual nossa confiança? A aliança de Deus, queridos, tem um peso geracional, ela vem há séculos. Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele, e nós somos filhos do cristão, do crente Abraão, não é? Daquele que creu lá atrás, somos filhos dele. A sua palavra não passa, as suas promessas não expiram, elas não se perdem no tempo, não tem validade, não é? Não tem prazo de validade, lá válido até, acabou a promessa, e agora? Quando uma geração falha, outra é chamada e a aliança então não morre. O Senhor tem para nós a mesma aliança que trouxe para Abraão lá atrás, né? Cada um de nós precisa rastrear com fé ativa o nosso lugar, cada um de nós, o nosso lugar na fidelidade do plano de Deus ao longo da nossa história, onde nós estamos encaixados. O Senhor não nos chamou para uma atitude passiva diante dessa geração que está se perdendo. A análise em fé do propósito de Deus para a minha participação na geração de hoje, olha, vou falar de novo, a análise em fé do propósito de Deus para a minha participação na geração de hoje é o fio condutor que atravessa nossas falhas, nossos erros, nossas perdas. Quando nós conectamos com Deus de verdade, ali o Senhor deixa de lado essas coisas, como eu falei a semana passada, Ele joga para trás das nossas costas os nossos pecados e nos separa deles, como o Ocidente está distante do Oriente. A espera fiada no Deus Todo-Poderoso nos leva ao fio da meada da sua aliança eterna para com o homem, para com cada um de nós. E nosso papel em perpetuá-la nessa terra. Para isso, cada um de nós fomos chamados. A atitude e postura do cavar está ativa, queridos. É disponível para nós resgatarmos e aplicarmos aqui e hoje. Você pode fazer isso, mudar a sua postura de fé e falar, não, agora eu estava crendo de uma maneira diferente. Se você está em grande espera e quer receber uma promessa de Deus para você, anima-se. Suba não como tartarugas, mas com asas como águias. Renove as suas forças nele a cada dia, para que Deus faça vir sobre você tudo o que Ele planejou para a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é profunda, ela nos traz segredos da fé, para que nós possamos lidar com as situações da maneira como Tu esperas de nós.
Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, para podermos olhar para situações e não vermos nessas situações barreiras intransponíveis. Sim, para nós elas são, mas para ti nada é impossível, a tua palavra diz isso. Então desperta o nosso coração em fé, Senhor, em esperança, nesse cavar bendito, Senhor, que nos entrelaça, Senhor, contigo, Senhor. Somos participantes daquilo que o Senhor é. Nós não somos filhos distantes, abandonados. Nós somos, Senhor, família de Deus. E como teus filhos, temos o teu DNA, o teu gene em nós. Obrigado por isso, Senhor. Então realiza os teus milagres, Senhor, na vida de quem está ouvindo esta palavra. Realiza o teu poder, Senhor, com esta fé ativada, Senhor, que faz, Senhor, disparar os gatilhos da tua bênção sobre cada um de nós, sobre cada situação, sobre cada família e sobre a nossa nação também, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para você. Guarde-a como um tesouro da fé no seu coração e utilize, sim, essa ferramenta que o Senhor está dando para a sua vida. Se você gostou, curta aí. Cada curtida, 5 pessoas mais recebem essa palavra. Se inscreva, mande a sua mensagem e receba todas as semanas uma palavra de poder, de amor de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.